Olá! Para quem vive a missão de pregar e ensinar, o estudo da Palavra de Deus é, na verdade, um verdadeiro trabalho de construção. A gente está sempre edificando, sabe? Seja a nossa própria fé ou a fé da nossa comunidade. E olha, todo bom construtor sabe que precisa ter as ferramentas certas na mão. Então, nesta nossa conversa, vamos abrir uma caixa de ferramentas com 4 métodos que são essenciais para aprofundar de verdade o estudo bíblico. A questão que fica no ar para muitos líderes é justamente esta: como é que a gente sai do piloto automático? Como transformar a preparação de uma mensagem, que às vezes vira uma tarefa, em uma experiência de descoberta, de revelação, algo que realmente mexe com a vida das pessoas? É exatamente por aí que a gente vai caminhar. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia é bem simples, na verdade. Ter só um jeito de estudar a Bíblia é como tentar levantar uma casa inteira usando só um martelo. Dá para fazer? Até dá, mas com certeza não é o jeito mais eficiente, e o resultado final pode não ser o melhor. O que a gente precisa é de um leque de abordagens para lidar com diferentes textos e diferentes objetivos. Olha só, nossa caixa de ferramentas tem 4 instrumentos principais. Primeiro, o estudo analítico, que é o nosso microscópio. Depois, o sintético, que funciona como um telescópio. Aí vem o biográfico, para a gente traçar o perfil dos personagens. E por último, o tópico, para seguir um fio temático pela escritura. E claro, no final, vamos ver como escolher a ferramenta certa, mantendo sempre o foco na aplicação prática. Então vamos lá. A nossa primeira ferramenta é o microscópio. Com o estudo analítico, o convite é para a gente olhar bem de pertinho mesmo, focar naqueles detalhes minuciosos de um único trecho, seja um capítulo ou até uma passagem menor. O objetivo aqui é ter precisão. É uma busca para reconstruir, da forma mais fiel possível, o que o autor original tinha em mente. O que ele queria dizer para aqueles primeiros leitores. Entender isso é a base, o alicerce para qualquer aplicação sólida nos dias de hoje. E para a gente entender bem o microscópio, ajuda muito comparar com o telescópio, que a gente já vai ver. Pensa assim, enquanto o analítico desmonta o motor para ver cada pecinha, o sintético dá um passo para trás para ver o carro inteiro. Um pergunta por quê, querendo saber a intenção por trás de cada detalhe, o outro pergunta qual, buscando a mensagem principal, o todo. Essa frase aqui resume perfeitamente a importância dele. Essa é a ferramenta do dia a dia, sabe? É o sustento, o feijão com arroz de um programa de estudo bíblico consistente. É simplesmente essencial para preparar os sermões e as aulas de toda semana, porque força a gente a lidar com o texto como ele é, sem atalhos. O processo todo pode ser resumido em 4 passos bem práticos: observação, interpretação, correlação e aplicação. Primeiro, a gente olha com muita atenção, quase como um detetive. Depois, a gente interpreta o que observou para sacar qual é o fluxo de pensamento do autor. Em seguida, a gente correlaciona as ideias e monta um esboço. E por fim, o ponto mais importante de todos, trazer tudo isso para aplicação prática. Agora sim, vamos trocar de ferramenta. A gente guarda o microscópio e pega o telescópio. O estudo sintético nos ajuda a ver a floresta inteira, e não apenas uma árvore de cada vez. O foco aqui é um livro completo da Bíblia, entendido como uma única unidade, uma única mensagem. O objetivo é capturar o argumento central. Qual é a grande ideia que o autor, claro, inspirado pelo Espírito Santo, está querendo comunicar do começo ao fim do livro? Entender isso dá para a gente um contexto essencial para, só depois, se a gente quiser, usar o microscópio nos detalhes. Bom, esse método é um mergulho mais longo. Ele envolve ler o mesmo livro várias vezes. E cada leitura tem um propósito diferente. A primeira é para ter uma visão geral. A segunda e a terceira são para interpretar, para encontrar o argumento e o tema central. A quarta é para correlacionar as ideias, criando um esboço geral. E claro, tudo isso deságua na aplicação. Agora, olha que interessante o resultado prático disso. Depois de aplicar o método sintético ao livro de Romanos, é possível chegar num esboço claro como este aqui. Veja como a estrutura do livro fica nítida. Primeiro a doutrina, depois as implicações dessa doutrina e, por fim, as aplicações práticas. Isso dá uma clareza gigantesca para ensinar o livro todo. A nossa terceira ferramenta nos permite focar nas pessoas. E o estudo biográfico é fascinante, né? Porque a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres de carne e osso, com suas qualidades e seus defeitos, e cujas vidas foram registradas ali como exemplo para nós. A ideia aqui é mergulhar na vida de alguém. O que a gente pode aprender com a fé de Abraão e com os erros de Davi? Como o apóstolo Paulo mesmo lembra lá em 1 Coríntios, essas histórias foram escritas para nossa advertência. Elas ensinam muito sobre Deus e, claro, sobre nós mesmos. Vamos pegar o exemplo de Raabe. O estudo biográfico mostra um retrato bem equilibrado dela. Por um lado, ela demonstrou uma fé enorme,
arriscando tudo com base em rumores sobre o Deus de Israel. Por outro lado, ela era mentirosa, traidora do seu povo. Isso nos dá uma lição muito poderosa sobre como Deus usa pessoas imperfeitas e que simplesmente confiam nele. Uma mensagem vital para qualquer comunidade. Chegamos à última ferramenta da nossa caixa, o estudo tópico. Ele é perfeito para quando surge a necessidade de entender o que a Bíblia como um todo diz sobre graça, ou perdão, ou oração. Essa ferramenta permite que a gente siga esse fio temático por diferentes livros e autores. É quase como uma caça ao tesouro teológica. A gente escolhe um tema e sai buscando as referências para construir uma visão completa. O segredo aqui é delimitar bem o estudo. Por exemplo, em vez de tentar estudar o pecado na Bíblia inteira, o que seria gigante, talvez seja mais produtivo estudar o ensino de João sobre o pecado na sua primeira carta. Fica mais focado. Esse passo a passo para estudar a hospitalidade é um ótimo exemplo prático. Começa com um propósito claro, se coleta as referências e, aos poucos, a informação vai sendo organizada até chegar num resumo coerente. É uma forma excelente de preparar uma série de sermões ou um estudo em grupo sobre um tema específico que a comunidade precisa aprofundar. Bom, já passamos pelas 4 ferramentas, mas tão importante quanto conhecer cada uma delas é saber quando e por que usar cada uma. E o porquê, no fundo, é sempre o mesmo. A aplicação que tem o poder de transformar vidas. Esse quadro aqui é o nosso guia rápido da caixa de ferramentas. Precisa preparar o sermão do próximo domingo sobre João 3,16? Use o microscópio, o estudo analítico. A ideia é começar um estudo panorâmico sobre o livro de Tiago? Pegue o telescópio, o sintético. O assunto é perseverança? Estude a vida de José, com o biográfico. A comunidade tem dúvidas sobre o dízimo? Siga o fio do tema, com o estudo tópico. E aqui está o ponto central de tudo. Conhecimento bíblico sem aplicação é como ter uma caixa de ferramentas novinha e nunca construir nada com ela. O objetivo final de todo estudo, de cada observação e interpretação, tem que ser a mudança de vida, a nossa e a daqueles a quem a gente serve. Então, a caixa de ferramentas está aberta. A pergunta que fica agora não é sobre o que foi aprendido aqui, mas sobre o que vai ser feito a partir daqui. Qual vai ser a primeira ferramenta a ser pega para a próxima construção? Qual texto, livro, pessoa ou tema será o ponto de partida para edificar a fé de um jeito mais profundo e eficaz?